Hoje eu achei por bem, nesse 19 de março de 2025, trazer um compilado de notícias que, a meu ver, são mais interessantes que estão nos jornais e na imprensa do nosso dia a dia, para facilitar a vida de você, meu amigo, de você, minha amiga. E é por isso que agora, logo no início, eu já peço que você se inscreva no canal de Pepe Severo no YouTube e deem a sua opinião. Temos edições diárias e os mais variados assuntos. Além dos que nós trazemos hoje, também que o Janones, embora que tenha admitido a rachadinha, recebeu uma benesse e simplesmente vai pagar multas, mas continua com o seu mandato. Também aquele pedido de licença do Eduardo Bolsonaro, e vai ficar com seu autoexílio lá nos Estados Unidos, segundo ele, por 6 meses, e também houve a cobertura do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Trouxe também aquela divisão do primeiro grupo que foi escolhido para ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre o presumível golpe do 8 de janeiro. Casualmente, no 18, a decisão da PGR através do Paulo Gonet, respondendo ao Supremo ou ao ministro Alexandre de Moraes, que não recomenda e não vê motivos para a retenção ou apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Mas vamos às notícias que eu falei a vocês. Os 2 astronautas da NASA, que estavam há quase 9 meses no espaço, desde junho do ano passado, pousaram de volta na Terra há pouco mais de 1 hora. A bordo de uma nave da SpaceX, os cientistas Sunita Williams e Barry Wilmore fizeram um voo bem-sucedido com um pouso no mar da Flórida, perto da cidade de Tallahassee. A dupla retornou acompanhada do astronauta Nick Hague e do cosmonauta russo Alexander Gorbunov, que estavam no espaço desde setembro. A missão deles foi planejada para 4 tripulantes, mas levou apenas 2, exatamente para que Sunita e Wilmore tivessem espaço para retornar depois desses 9 meses. Depois de serem retirados da água na região de pouso, os tripulantes saíram da nave aparentemente em boas condições. O Supremo Tribunal Federal analisa hoje se os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin podem julgar Bolsonaro sobre tentativa de golpe de Estado. Gabi Veras. Nessa conversa entre os 2 líderes, ficou acertado uma trégua em ataques contra a infraestrutura e energia entre os 2 países. Essa trégua duraria 30 dias, mas ela ainda nem começou. Esta noite, os 2 lados, Ucrânia e Rússia, trocaram acusações de ataques justamente contra a infraestrutura e energia nos 2 países. E como estão os astronautas? Lula estava entregue hoje ao papel que mais gosta, prometendo bondades para encher o bolso das pessoas, pois é assim, disse Lula, que a economia cresce via transferência de renda e consumo. Bondades pelas quais alguém vai ter de pagar. Lula disse que os ricos vão pagar pelos benefícios que pretende distribuir via isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Se fosse assim tão simples. Na bondade prometida hoje por Lula, não se sabe direito quanto o governo deixará de arrecadar, nem se sabe direito como conseguirá compensar o que deixará de arrecadar. E no dia em que a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi entregue ao Congresso, o dólar fechou o dia no menor patamar do ano, a R$ 5,67. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta. Muito se deve à repercussão e à falta de surpresas diante do projeto de lei sobre a isenção do imposto de renda. Apesar disso, o mercado teme que a medida, uma promessa de campanha do presidente Lula, piore ainda mais as contas públicas, caso não seja compensada devidamente. O dia animado.
E numa entrevista à Fox News, Donald Trump voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia. Disse que esse conflito não teria ocorrido se ele fosse presidente no lugar de Joe Biden. Vamos acompanhar o que disse Donald Trump. Well, you have a situation where you have a lot of guns pointing at each other foolishly because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen, and it did happen. So that's where we are. And right now, you have a lot of guns pointing at each other, and a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They're nicely encircled, and that's not good. We didn't talk about aid, actually. We didn't talk about aid at all. We talked about a lot of things, but aid was never discussed. Em um caso envolvendo racismo e o presidente da Conmebol. Pois é, Carol, bom dia novamente, de novo, né? Durante o evento, sorteio, né, da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fez uma declaração em que condenava o racismo no futebol. Mas logo depois do sorteio, o dirigente foi perguntado se ele imaginaria uma Libertadores sem times brasileiros e respondeu com uma comparação infeliz, citando a macaca Cheetah, personagem do filme Tarzan. A gente vai recuperar essa fala do Alejandro Domingues. Imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin Cheetah. Imposible. Equipe completa. A seleção fez o primeiro treino com o grupo completo. Os 23 convocados treinaram no estádio Bezerrão, em Gama. Hoje, a atividade já vai ser no palco do jogo, no Mané Garrincha, às 5 horas da tarde. Antes, a gente vai ter entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. O jogo contra... Agora, tem time uruguaio querendo participar do Campeonato Gaúcho. Que história é essa, hein? Pois é, Carol. Já pensou um negócio desse? O conteúdo da Itatiaia lá no site da CNN ajuda a gente a explicar essa história. Logo depois do sorteio dos grupos da Sul-Americana e da Libertadores, a imprensa uruguaia noticiou que Peñarol e Nacional, né, os principais clubes do país, tinham iniciado conversas para viabilizar a participação no Campeonato Gaúcho. O evento na sede da Conmebol teria sido usado para amadurecer a ideia nos bastidores. A Itatiaia entrou em contato com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Roxman, que negou ter recebido qualquer contato dos clubes uruguaios. Imagina. A facção criminosa Comando Vermelho proibiu a entrada de motoristas de aplicativo em comunidades na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Rafaela Cascardo traz para a gente em detalhes o que está acontecendo. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Uma ótima quarta-feira a todos que nos acompanham. Olha, Carol, os criminosos fizeram pichações em comunidades de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, avisando que agora os moradores só poderiam usar carros da cooperativa do Comando Vermelho, que é a facção criminosa que tem o maior domínio territorial aqui no Rio de Janeiro. Então, nos muros está escrito agora sobre a proibição de Uber e 99. O caso está sendo investigado pelo Batalhão de São João de Meriti. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou ainda que os agentes vêm atuando intensamente no combate à criminalidade e o setor de inteligência está verificando essas informações. A polícia... Trouxe aqui mais um destaque que está lá na Folha, que é justamente com relação ao conflito em Gaza. Houve uma interrupção da trégua nos ataques entre Israel e Hamas. Há uma ofensiva israelense em curso nesse momento, sem qualquer expectativa de uma segunda fase de um acordo de cessar-fogo. E há uma declaração por parte dos israelenses: o ataque a Gaza é só o começo. Pedro Duran, volta aqui para o site da CNN Brasil, porque tem atualização por lá. Olha só, já temos uma mudança aí na nossa manchete principal. Tem pesquisa Quest avaliando o trabalho de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. Eu vou acessar aqui a reportagem e o que aponta esse levantamento. Reprovação de Haddad pelo mercado explode, vai a 58%. Patamar é o pior desde o início do governo e o dobro em comparação com dezembro do ano passado. Eu vou aqui acessando a reportagem para trazer mais números. Pesquisa Genial Quest, portanto, temos essa disparada na reprovação ao trabalho de Fernando Haddad, 58% em março. E temos aqui, Pedro Duran, exatamente a avaliação em números
e daqui a pouco eu coloco aqui a trajetória. O patamar também representa mais do que o dobro do aferido na última edição do levantamento, em dezembro do ano passado, quando atingiu 24%. No caminho oposto, o percentual daqueles que integram o mercado financeiro e enxergam a gestão Haddad como positiva despencou para 10%. O mesmo patamar do início do governo. A gente lembra que quando o Fernando Haddad assume a pasta da Fazenda, ele assume cercado de desconfianças por parte do mercado financeiro. A gente tem inclusive aqui a evolução, Pedro. Olha só, o momento então em que ele tinha uma avaliação positiva foi logo aqui no início do governo. Quando a gente olha para essa trajetória, ela tem início em março de 2023 e você vê essa avaliação melhorando. Chega aqui em seu ápice no mês de julho de 2023 e depois inicia uma trajetória de queda até despencar. A gente está falando desse levantamento que aponta agora uma aprovação de apenas 10%. E do mesmo modo, a gente tem no caminho inverso a reprovação a Fernando Haddad. Estava aqui num patamar na casa dos abaixo um pouco dos 40% em março de 2023. Depois, essa avaliação negativa, ela despenca, do mesmo modo em que a avaliação positiva chega ali ao seu ápice. Depois, essa avaliação negativa vai crescendo. Tem novamente uma queda significativa em março de 2024, portanto, um ano atrás. E depois vem numa trajetória crescente até atingir essa explosão, como é colocado aqui na reportagem da CNN Brasil. Esse percentual chega aos 58%. Está em destaque essa pesquisa no site da CNN, Pedro. E os Estados Unidos realizaram novos ataques aéreos contra alvos no Iêmen durante a noite. Atingiram uma província que fontes afirmam ser o antigo esconderijo dos líderes Houthis. O distrito de Al-Safra abriga também locais de armazenamento de armas e treinamento e é considerado um dos redutos militares mais importantes do grupo. Segundo relatos da TV controlada pelos Houthis, mais de 10 ataques foram registrados. Os Houthis anunciaram no domingo que iriam atingir todos os navios de guerra americanos no Mar Vermelho e no Mar Arábico, em retaliação à ofensiva de Washington. O grupo também ameaçou expandir os alvos em Israel, ao menos que a agressão contra Gaza acabe. Para falarmos sobre segurança pública. A Câmara Municipal de São Paulo vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que barrou aquela mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Metropolitana. Pois é, Carol, a intenção é estabelecer aquilo que foi aprovado na lei pela Câmara Municipal de São Paulo. Há vereadores em São Paulo que são muito pró-guardas, né, muito pró-GCM. E internamente, a gente vai explicar um pouco isso, a GCM está vendo essa mudança como boa, como positiva, por alguns motivos. Por exemplo, isso pode dar aos guardas um aumento de salário, porque eles vão ter uma atribuição um pouco diferente, vão ter um grau de responsabilidade maior, então eles podem aumentar o soldo dos guardas. Mas nesse primeiro momento é apenas uma mudança de nome, mas seria um pontapé para outras modificações no futuro. Exatamente. É só trocar o nome de uma coisa pela outra. Só que como o STF já deu aval para cidades em fevereiro darem às guardas municipais a atribuição de polícia ostensiva, esse é o começo de um caminho de um projeto de reforma muito maior. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a atividade para que se faça o patrulhamento ostensivo, permitindo os flagrantes, permitindo vistorias. Mais do que isso, o cidadão, quando está em apuro, quem ele chama? Chama a polícia. Tantas interpretações são feitas na lei e aquilo que é um clamor popular não se atender. Pode ter certeza, a GCM, que é a nossa Polícia Municipal, vai continuar fazendo o papel dela. Não há dispêndio do erário público e não há confusão nenhuma, porque a nossa sociedade já conhece a Guarda Civil Metropolitana como polícia desde 1986. Então a gente lamenta que o Ministério Público tenha ingressado com esse tipo de ação. Lamentamos também que o Tribunal de Justiça deu uma decisão que vai
contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Supremo Tribunal Federal busca modernizar os conceitos de segurança pública, ofertando à sociedade uma polícia mais comunitária, uma polícia que presta um melhor atendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo causa um retrocesso com essa decisão liminar. Alunos de medicina da Faculdade Santa Marcelina foram fotografados com uma bandeira com alusão ao estupro. O caso aconteceu durante um jogo universitário no último sábado. A frase escrita na bandeira foi retirada de um antigo hino do time dos alunos de medicina, banido em 2017. A denúncia foi feita pelo coletivo Francisca, que é o grupo formado por alunas e ex-alunas da faculdade. O comunicado diz que a exibição desse cartaz fere a dignidade sexual e ameaça o bem-estar das mulheres no ambiente acadêmico. Em resposta, a Faculdade Santa Marcelina afirmou que repudia o episódio e abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Na volta falamos sobre o caso Vitória. Quais são as pontas soltas nas investigações da morte da jovem na Grande São Paulo? O principal suspeito, o Michael, confessou ter cometido o assassinato e a polícia acredita que ele tenha agido sozinho. Mas a versão dele e a da polícia tem algumas inconsistências. A gente teve acesso ao laudo, que diz que Vitória não foi abusada e morreu com 3 facadas no pescoço. Depois do intervalo... As ações da JBS registraram a maior alta entre os papéis do Ibovespa nesta terça-feira, depois que a controladora da empresa fechou um acordo com o BNDES, que abre caminho para a listagem da companhia em Nova York. Vou destacar aqui mais uma vez, para que fique claro o entendimento sobre o que estamos falando. Temos, por exemplo, nesse primeiro núcleo aqui, é aquele núcleo considerado crucial para organização criminosa, segundo a Polícia Federal. Temos, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tenente-coronel, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, lembrando, Mauro Cid, que fechou o acordo de delação premiada, Walter Braga Neto, general, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil durante o governo Bolsonaro e também fez parte da chapa de Bolsonaro como vice em 2022. Temos também Alexandre Ramagem, deputado que chefiava a Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, aí a gente está falando já de militares, o almirante que comandou a Marinha durante o governo Bolsonaro, Anderson Torres, foi ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro, também Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. Também de quem está lá dando esses votos. O julgamento está marcado para o dia 25 de março. Com relação ao impedimento dos ministros, é julgamento no plenário virtual, que começa, repito, às 11 horas da manhã hoje e vai até o fim da quinta-feira. Vamos falar mais sobre o ministro. Eu espero que com esse apanhado de notícias do dia de hoje, motivos e argumentos e matéria para que vocês teçam comentários que deem a sua opinião, temos bastante. E é por isso que eu reafirmo que vão até o canal do YouTube, é Pepe Severo. Se acharem por bem, se inscrevam, porque nós não temos patrocínio, não temos conta remunerada e não impulsionamos vídeos. O nosso interesse é tão somente mantê-los bem informados.